A vastidão do Mar do Norte é um cenário onde a beleza e o terror andam de mãos dadas. Durante os meses de inverno, quando os ventos sopram furiosos e as águas se agitam, ele se torna um dos mares mais perigosos do mundo. Nossa história começa com um imponente navio cargueiro, Ocean Valor, uma embarcação com mais de 300 metros de comprimento, projetada para enfrentar os rigores do oceano. Mas nem mesmo um gigante como o Ocean Valor está completamente seguro quando a natureza decide mostrar toda a sua força. À frente do navio está o capitão Marcos Villani, um veterano do mar, com quase 30 anos de experiência navegando por alguns dos oceanos mais traiçoeiros do planeta. Com ele, a fiel tripulação composta por Pedro Rios, o imediato responsável pela segurança da carga, Miguel Torres, o engenheiro-chefe que cuida das máquinas, e André Carvalho, o jovem marinheiro em sua primeira viagem no mar aberto. O Ocean Valor tinha uma missão simples: atravessar o Mar do Norte e entregar sua preciosa carga de petróleo bruto em um porto seguro. Contudo, os relatórios meteorológicos já indicavam uma mudança no tempo. Nuvens densas se acumulavam no horizonte e o rádio transmitia alertas de uma tempestade que estava se formando. A equipe sabia que seria uma viagem difícil, mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Antes de mergulharmos na ação, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder as maiores aventuras do mar. Agora, segure firme porque a tempestade está apenas começando. À medida que o Ocean Valor avançava pelas águas revoltas do Mar do Norte, os primeiros sinais da tempestade começaram a aparecer. O céu, antes apenas cinza, começou a escurecer de forma ameaçadora, como um manto sombrio que cobria o horizonte. O vento aumentou rapidamente de intensidade, assobiando entre os contêineres e açoitando o convés com rajadas geladas. Gotas de chuva finas logo se transformaram em verdadeiras agulhas d'água, lançadas violentamente contra as janelas da ponte de comando. Dentro da cabine, o capitão Marcos Villani observava o radar com uma expressão fechada. As manchas vermelhas que indicavam a força da tempestade pareciam crescer a cada minuto, como uma fera enfurecida pronta para devorar o navio. "Miguel, como estão as máquinas?" perguntou o capitão pelo rádio. A voz rouca do engenheiro-chefe Miguel Torres soou do outro lado. "Todas as turbinas estão funcionando, mas o mar está puxando forte, capitão. Recomendo reduzir a velocidade." O capitão assentiu. Diminuir a velocidade poderia ajudar a evitar que as ondas maiores jogassem o navio de um lado para o outro. Mas havia um problema. A carga de petróleo precisava ser entregue dentro do prazo, e cada minuto perdido significava prejuízo. "Pedro", chamou Marcos, virando-se para o imediato Pedro Rios. "Verifique o estado dos contêineres e certifique-se de que tudo está seguro. Não podemos nos dar ao luxo de perder carga no mar." Pedro, que sempre mantinha a calma mesmo nas situações mais adversas, deu um breve aceno de cabeça e saiu apressado. Enquanto isso, o jovem marinheiro André Carvalho estava no convés, segurando uma corda presa aos contêineres. O mar já havia se transformado em um monstro. Ondas de mais de 10 metros de altura se formavam à distância, avançando em direção ao navio como muralhas de água. André olhou para o horizonte, boquiaberto com o que via. "Meu Deus", murmurou ele, sentindo um frio percorrer sua espinha. As ondas gigantes começaram a bater contra o casco do Ocean Valor com uma força brutal, fazendo a embarcação estremecer. O som era ensurdecedor, como se milhares de trovões explodissem ao mesmo tempo. Água salgada invadia o convés, encharcando tudo e todos. "Capitão, temos um problema", gritou Pedro pelo rádio. "Um dos contêineres está solto e pode se desprender." O capitão sentiu o coração apertar. Um contêiner caindo no mar não apenas representava uma perda de carga, mas poderia desestabilizar o navio e colocá-lo em sério risco. "Miguel, prepare-se para manobras de emergência. Pedro, André, segurem aquele contêiner de qualquer jeito." Os dois marinheiros correram pelo convés, lutando contra o vento e a água. André, mesmo sendo o mais inexperiente, segurava firme a corda, com os músculos tensionados ao máximo. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto tentavam prender o container novamente. De repente, uma onda colossal se formou à frente do navio. Ela era monstruosa, com mais de 20 metros de altura, alta o suficiente para encobrir o Ocean Valor por completo. "Segurem-se",
gritou o capitão Marcos, segurando firme no painel da ponte. A onda atingiu o navio com uma força descomunal. O impacto foi tão forte que fez o Ocean Valor inclinar violentamente para o lado, quase virando. André foi arremessado contra um dos contêineres, mas conseguiu se segurar a tempo. Pedro, ao seu lado, gritava ordens e segurava a corda com toda a força que tinha. Na sala de máquinas, Miguel tentava manter tudo funcionando. Motores rugiam como feras, lutando contra as forças da natureza. "Capitão, estamos perdendo potência", avisou ele pelo rádio. O navio havia sido abalado. Marcos sabia que se não tomassem uma decisão rápida, o Ocean Valor poderia não sobreviver àquela tempestade. "Miguel, faça o que puder para manter o motor principal funcionando." "Pedro, como está o convés?" Pedro respondeu ofegante. "Conseguimos prender o container, mas a situação está crítica aqui fora." A tempestade parecia não ter fim. O vento rugia como um demônio enfurecido e as ondas continuavam a crescer. O Ocean Valor resistia bravamente, mas a tempestade parecia se intensificar a cada minuto. As ondas colossais continuavam a golpear o navio, como gigantes tentando esmagar o aço de sua estrutura. A visibilidade era quase nula. O céu se tornara um breu absoluto, cortado apenas pelos relâmpagos que iluminavam o cenário apocalíptico por frações de segundo. Na ponte de comando, o capitão Marcos Villani agarrava o timão com força, lutando para manter o navio na rota correta. Seu rosto estava tenso, e gotas de suor se misturavam com a umidade que escorria pela cabine. "Miguel, como está o motor?" A voz firme do capitão soava pelo rádio. Do fundo do navio, o engenheiro-chefe Miguel Torres respondia com dificuldade, a voz abafada pelo som dos motores rugindo. "Capitão, estamos perdendo potência no gerador secundário. Não sei por quanto tempo as máquinas vão aguentar." Marcos fechou os olhos por um breve instante, tentando calcular a melhor decisão. Ele sabia que, sem potência suficiente, o navio poderia ser arrastado pela corrente e virar presa fácil para as ondas monstruosas. "Façam o que puderem para manter isso funcionando, Miguel", ordenou ele, virando-se para o imediato Pedro Rios, que continuava ao seu lado. "Pedro, vamos ajustar o rumo. Temos que enfrentar as ondas de frente, senão o navio pode adernar." Pedro assentiu rapidamente e começou a girar os controles. Ajustar o rumo significava enfrentar diretamente as ondas gigantes, uma estratégia arriscada, mas necessária. Se o navio fosse atingido de lado, a força da água poderia tombá-lo. Do lado de fora, no convés, a situação era ainda mais caótica. André Carvalho, o jovem marinheiro, estava encharcado da cabeça aos pés, suas mãos doíam de tanto segurar as cordas dos contêineres. O frio cortante do Mar do Norte parecia penetrar até os ossos, mas ele não podia parar. Uma pausa significava perder a vida. "André, cuidado!" gritou Pedro, que acabara de sair da cabine para ajudar. Uma onda gigantesca se ergueu à frente, mais alta do que todas as anteriores. Por um instante pareceu que o tempo havia congelado. André olhou para cima, os olhos arregalados de medo. A muralha de água estava prestes a engolir o navio inteiro. "Segurem-se", gritou Pedro, agarrando uma estrutura metálica ao lado. A onda bateu com uma força indescritível. O Ocean Valor inclinou-se violentamente para a direita, fazendo contêineres tremerem e água invadir o convés. André foi arremessado contra a lateral do navio, mas conseguiu se segurar no último instante. A sensação de estar à beira do abismo o fez gritar. Na sala de máquinas, Miguel segurava-se nos painéis de controle, enquanto as luzes tremeluziam. "Capitão, a pressão está caindo", avisou ele pelo rádio desesperado. "Vamos perder o motor principal se isso continuar." Marcos, na ponte, sabia que estava sem tempo. O navio precisava resistir até que a tempestade enfraquecesse, mas os sinais de desgaste eram evidentes. "Mantenham as turbinas funcionando a qualquer custo, Miguel." A voz do capitão era firme, mas no fundo ele sabia que estavam no limite. A tempestade parecia determinada a derrotá-los. Enquanto isso, o convés virou um campo de batalha. Pedro e André, mesmo exaustos, continuavam a prender os contêineres soltos. O vento gritava ao redor, como se quisesse arrancar qualquer coisa que não estivesse firmemente presa. Uma das cordas rebentou, chicoteando no ar com força. "André, cuidado!"
Pedro puxou o jovem marinheiro para o chão, salvando-o por centímetros. Isso é loucura. Nós não vamos conseguir, gritou André, a voz quase sumindo no meio do vendaval. Pedro, apesar do caos, olhou nos olhos do jovem e falou: vamos conseguir. O capitão sabe o que está fazendo. Confie nele e segure firme. A determinação no rosto de Pedro deu a André o impulso que ele precisava. Eles se levantaram e voltaram ao trabalho, enfrentando as ondas e o frio com toda a força que tinham. De volta à cabine, o capitão Marcos sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada decisão sua poderia ser a diferença entre a vida e a morte de sua tripulação. Ele segurou o microfone do rádio e chamou a todos. Atenção, tripulação. Estamos enfrentando a pior tempestade das nossas vidas, mas o Ocean Valor é forte e nós também somos. Mantenham suas posições e segurem firme. Vamos superar isso juntos. As palavras do capitão ecoaram pelo navio, dando um fio de esperança a todos. A tempestade continuava com força total, mas, ao longe, havia um sinal de que ela poderia estar enfraquecendo. O radar mostrava uma diminuição na intensidade das manchas vermelhas. O capitão sabia que a tripulação precisava aguentar só mais um pouco. O Ocean Valor continuava enfrentando as ondas colossais no Mar do Norte. O aço do casco gemia sob a pressão da água, enquanto o vento soprava como um rugido incessante, quase ensurdecedor. Cada segundo parecia uma eternidade. Marcos Villani, o capitão, não desviava os olhos dos instrumentos e do horizonte escuro à frente. Pedro, status, gritou ele acima do som do temporal. O imediato Pedro Rios olhou rapidamente para os monitores de navegação, que piscavam com falhas momentâneas. Capitão, a tempestade ainda está forte, mas o radar indica que o pior está passando. Mais 20 minutos e estaremos fora do núcleo principal. Essa notícia trouxe uma centelha de esperança. No entanto, 20 minutos em uma tempestade dessa magnitude poderiam parecer uma eternidade. Marcos apertou o timão, mantendo o navio firme contra as ondas. Não havia espaço para erro. Lá embaixo, na sala de máquinas, Miguel Torres e sua equipe continuavam lutando para manter os motores funcionando. A vibração das turbinas reverberava no chão, enquanto pequenas rachaduras começavam a se formar nos painéis de controle devido à força do impacto das ondas. Miguel, como estão os motores? A voz de Marcos ecoou pelo rádio novamente. Miguel, com óleo nas mãos e suor escorrendo pela testa, respondeu com urgência. Capitão, estamos perto do limite. Um dos pistões do gerador está rachado. Se o motor principal falhar, ficaremos sem controle. O coração de Marcos apertou. Ele sabia que o navio não poderia perder a propulsão, ou então estaria à mercê das ondas. Ele apertou o rádio e respondeu. Aguentem firme, Miguel. Vamos tirar essa lata velha daqui em uma peça só. No convés, André Carvalho e Pedro continuavam a lutar contra as forças implacáveis da natureza. A cada onda, toneladas de água invadiam o navio, deixando o convés escorregadio e perigoso. André, ainda assustado, segurava-se em tudo o que podia. Pedro, a carga está segura, gritou ele, tentando se fazer ouvir. Pedro assentiu, puxando o jovem para um local mais protegido. A tempestade estava dando os primeiros sinais de trégua. As rajadas de vento, apesar de ainda violentas, começavam a perder um pouco de força. Estamos quase lá, André. Não desista agora. André, exausto e tremendo de frio, respirou fundo e assentiu. Ele sabia que ainda precisavam aguentar. Na ponte de comando, Marcos observava o radar com atenção. As áreas vermelhas intensas começaram a se transformar em manchas laranja e amarelas, indicando que estavam se aproximando da borda da tempestade. Ele pegou o microfone do sistema de comunicação interna e falou para toda a tripulação. Atenção a todos. O pior já passou, mas mantenham suas posições. Ainda precisamos sair completamente dessa tempestade. Não baixem a guarda. A tripulação ouviu a voz firme do capitão como um sinal de esperança. Naquele momento, cada um deles sentiu que havia uma luz no fim daquele caos. No horizonte, uma faixa mais clara começou a surgir. Era quase imperceptível, mas para quem estava há horas enfrentando a escuridão completa, aquilo parecia uma promessa. O vento continuava forte,
mas as ondas começaram a perder altura gradativamente. Mesmo assim, a cada avanço, o navio rangia como se pudesse se partir. De repente, um estrondo ensurdecedor foi ouvido na sala de máquinas. Capitão, perdemos o gerador secundário. A voz de Miguel soou no rádio, carregada de tensão. Marcos respirou fundo. Sem o gerador secundário, precisariam confiar inteiramente no motor principal. Ele sabia que a situação era delicada, mas não havia outra opção a não ser seguir em frente. Entendido, Miguel. Mantenha o motor principal funcionando. Falta pouco. O navio avançava lentamente. Cada metro conquistado era uma vitória. Marcos sentia a pressão do momento, mas não podia demonstrar fraqueza. Ele precisava ser o pilar de confiança para a sua tripulação. Na ponte, Pedro voltou e ficou ao lado do capitão. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas ele sorriu levemente. Capitão, olha lá. Pedro apontou para o horizonte. Marcos seguiu o olhar do imediato e viu o que todos esperavam. O fim da tempestade. O céu, embora ainda carregado, começava a mostrar rachaduras de um cinza mais claro. As ondas, apesar de ainda violentas, tinham diminuído pela metade. O Ocean Valor finalmente havia alcançado a borda da tempestade. Conseguimos, murmurou Marcos, mais para si mesmo do que para os outros. Pedro bateu no ombro do capitão, aliviado. Nunca duvidei, capitão. Marcos soltou um leve sorriso e pegou novamente o microfone. Tripulação, parabéns. Sobrevivemos à maior tempestade das nossas vidas. Cada um de vocês foi fundamental. Agora vamos rumo ao nosso destino. Na sala de máquinas, Miguel Torres sentou-se por um instante, exausto, mas satisfeito. No convés, André finalmente permitiu que um sorriso aliviado surgisse em seu rosto. Ele olhou para o horizonte e murmurou para si mesmo. Nunca mais reclamo de uma chuva. O Ocean Valor continuou sua jornada pelo Mar do Norte, deixando para trás o pesadelo da tempestade. A tripulação, embora exausta, sentia-se vitoriosa. Haviam enfrentado o pior que o oceano podia oferecer e saíram triunfantes. O céu começou a se abrir lentamente, e o sol, ainda fraco, rompeu as nuvens. Seus raios dourados iluminaram o navio, como se a própria natureza estivesse parabenizando aqueles bravos marinheiros. Marcos ficou na ponte de comando, olhando para o horizonte. Ele sabia que aquela história seria lembrada por muito tempo. O Ocean Valor havia provado sua força e sua tripulação sua coragem. Se você gostou dessa história de superação no mar, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, você encontra os relatos mais impressionantes e emocionantes das forças da natureza. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe o vídeo com seus amigos. Juntos, vamos explorar os mistérios e desafios do oceano. A tempestade havia ficado para trás, mas a tripulação do Ocean Valor ainda sentia o peso das horas de tensão extrema. O mar, agora mais calmo, agitava-se apenas com ondulações suaves, como se quisesse descansar junto com os homens que o haviam enfrentado. As nuvens, antes escuras e ameaçadoras, se afastavam lentamente, abrindo espaço para o azul do céu reaparecer. Na ponte de comando, Marcos Villani afrouxou o colarinho do uniforme e passou a mão pelo rosto cansado. Ele olhou ao redor, observando os membros da tripulação que começavam a relaxar. Pedro Rios, o imediato, encostou-se na parede, soltando um suspiro profundo. Capitão, ainda não acredito que conseguimos. Marcos sorriu levemente, um sorriso que escondia o peso da responsabilidade. O mar nos testou, Pedro, e nós respondemos à altura. Lá fora, no convés, André Carvalho observava o horizonte. O jovem marinheiro, que há pouco tempo tremia de medo, agora encarava o mar com um novo olhar. Ele havia enfrentado algo que jamais imaginara: ondas monstruosas, tempestades violentas e o medo da morte. Miguel Torres, o engenheiro-chefe, finalmente emergiu da sala de máquinas. Seu uniforme estava sujo de graxa, suas mãos cobertas de cortes, mas o sorriso de alívio era evidente. Ele se juntou a André no convés, observando o mar. E aí, garoto, sentindo-se mais marinheiro agora, brincou Miguel, batendo de leve no ombro de André.
André sorriu e assentiu. Nunca pensei que seria capaz de aguentar aquilo, mas agora eu entendo o que é ser parte de uma tripulação. Miguel riu. O mar tem um jeito de nos ensinar lições que nunca esqueceremos. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo o som das ondas suaves quebrando contra o casco do Ocean Valor. Marcos saiu da ponte de comando e se dirigiu ao convés principal. O sol já estava mais alto, banhando o navio com uma luz dourada. A tempestade parecia um pesadelo distante, mas as marcas da luta ainda estavam presentes, amassados no casco, cordas soltas e poças d'água que ainda não haviam sido drenadas. A tripulação começou a organizar os estragos. Miguel liderava a inspeção dos motores, garantindo que a carga pudesse seguir segura. Pedro coordenava a limpeza do convés, enquanto André ajudava com o que podia. Capitão, os motores principais aguentaram bem. Acho que o velho Ocean Valor ainda tem muita lenha para queimar, gritou Miguel, satisfeito. Marcos assentiu, orgulhoso. Esse navio é mais forte do que imaginamos, Miguel, e nós também. Naquele instante, um som familiar surgiu no horizonte, o canto das gaivotas. Elas voavam em círculos sobre o mar, anunciando que terra firme estava próxima. Era como se a natureza estivesse enviando um sinal de boas-vindas. Gaivotas, terra à vista, gritou André, apontando com entusiasmo. Pedro aproximou-se com um binóculo e confirmou. Capitão, devemos alcançar o porto em algumas horas. Acho que podemos finalmente descansar. Marcos assentiu novamente, mas seu olhar ainda estava fixo no horizonte. Para ele, o mar era mais do que um lugar de trabalho. Era um mestre exigente, que punia os desavisados e premiava os que o respeitavam. O mar nos testou, mas ele também nos deixou passar. Nunca se esqueçam disso, senhores. Somos apenas visitantes aqui. Horas depois, o Ocean Valor aproximava-se do porto. Do alto, os guindastes e contêineres começaram a surgir, indicando que a jornada estava chegando ao fim. O mar, agora pacífico, refletia o céu azul e as poucas nuvens restantes. A tripulação, apesar de exausta, comemorava discretamente. Para eles, sobreviver àquela tempestade significava mais do que apenas um dia de trabalho. Era uma vitória pessoal, um testemunho da força de vontade e coragem. Miguel, ainda cheio de óleo e graxa, se aproximou de André enquanto o navio diminuía a velocidade. Sabe, André, depois do que enfrentamos, vai ser difícil alguém reclamar de um mar calmo, hein? André riu, olhando para a costa que se aproximava. Eu só quero colocar os pés em terra firme e agradecer por estar vivo. Lá na ponte, Marcos fez o último ajuste no timão e passou o comando a Pedro. Cuide do resto imediato. Vou escrever o relatório e descansar um pouco. Pedro assentiu com respeito. Sim, capitão, pode deixar conosco. Marcos desceu da ponte e caminhou lentamente até a cabine. O cansaço finalmente estava vencendo. Ele parou por um momento, olhando mais uma vez para o mar calmo. Obrigado, velho amigo, murmurou ele antes de desaparecer no corredor. Se você gostou dessa incrível jornada contra as ondas monstruosas do Mar do Norte, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, você acompanha as histórias mais impressionantes dos mares, de tempestades épicas a desafios inacreditáveis. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com seus amigos que amam o oceano. Juntos, vamos explorar o desconhecido. Assim termina a saga do Ocean Valor e sua corajosa tripulação. Eles enfrentaram o pior que o mar poderia oferecer e saíram vitoriosos. Cada um deles carregaria essa experiência para sempre, como uma medalha invisível de bravura. O mar, embora implacável, também os havia acolhido no final. E você, teria coragem de enfrentar as ondas do Mar do Norte?